Oi, eu sou o Di e esse aqui é o Canal de Fora. Esse aqui não é um tutorial completo sobre edição de vídeo, mas eu vou compartilhar com você o conceito que mudou a minha percepção sobre a edição de áudio e vídeo, o keyframe. De um tempo pra cá, as pessoas vêm comentando nos vídeos que estão gostando da minha edição e perguntam como é que eu fiz tal efeito, ou como eu trouxe tal elemento pra tela, como eu animei tal coisa. E na grande maioria das vezes fui eu mesmo que fiz aquela animação, aquele botão de like, aquela transição, usando o meu editor de vídeo gratuito que eu uso a vida toda. E o que eu acho mais incrível nessa história toda é das pessoas acharem que a minha edição é boa. Eu tenho tantos amigos youtubers que editam tão bem que eu enxergo a minha edição como realmente muito básica. Eu percebo que muitas pessoas adoram aqueles packs de animação, ou então aqueles packs de transições, ou seja, aqueles pacotes que contêm as coisas semi-prontas, porque parece impossível ou muito complicado da gente fazer uma animação dessa, uma transição, sem saber por onde começar. E é exatamente aí que eu acho que entender o conceito do keyframe vai deixar as coisas um pouco mais fáceis, pelo menos de você pensar em como elas foram feitas. Até porque a maioria das pessoas que chega aqui nos comentários perguntando como é que eu fiz tal elemento, quer simplesmente um botão de like, uma animação de inscreva-se, uma seta que aparece. Então são coisas bem simples que daria para ela mesma resolver. Mas vamos ao keyframe. Quando você estiver trabalhando na timeline do seu editor de vídeo, dá uma olhada porque eu tenho quase certeza de que todos eles trabalham com esse conceito de keyframe, que nada mais são do que aqueles pontos chaves, aqueles frames chaves, por isso o nome keyframe, que vão marcar um determinado valor na sua timeline. Então a única função deles é que naquele determinado ponto que você marcou, o valor de algum atributo do seu objeto vai ser determinado. Tá confuso? Pera aí que eu vou dar um exemplo. Imagina que eu consegui um ícone de like. Eu peguei essa imagem transparente lá no Canva. Eu quero que essa imagem apareça do nada no canto inferior da tela. Eu vou importar essa imagem aqui para minha timeline, e se eu usar esse conceito dos keyframes, eu vou ter o primeiro frame que eu vou marcar, onde o valor, o tamanho dessa imagem vai ser 0, eu quero que ela não apareça, e depois eu vou dar um espaço, eu vou dar um tempo para que essa imagem apareça. Então, dependendo de quantos frames por segundo for a sua timeline, isso pode diferenciar, mas aqui para o nosso exemplo não faz diferença. Eu vou contar alguns frames para frente e eu vou marcar um novo keyframe. Então, no final eu vou ter dois keyframes. O primeiro, que essa imagem tem o valor de 0, na verdade o tamanho dela é 0, e o segundo keyframe, onde o tamanho dela é o tamanho que eu quero que ela apareça na tela. E olha o resultado aí, quer dizer, do primeiro keyframe, onde o tamanho dessa imagem é 0, para o segundo keyframe, onde eu coloquei o tamanho que eu queria que ela aparecesse, esse cálculo de como é que essa animação vai acontecer, quem faz é o seu editor de vídeo. Por isso que esse conceito é tão legal e você vai ver que animar algumas coisas, principalmente o que é mais básico, vai ser bem tranquilo a partir de agora. É claro que aqui tá bem básico, eu só utilizei 2 keyframes, dava pra gente melhorar muito mais isso daqui colocando outros keyframes para dar uma ideia de animação que vai e volta, então deixar o negócio mais orgânico, mas a ideia aqui não é explorar o máximo que a gente pode fazer com os keyframes, é te mostrar que com conceitos simples dá pra você animar muita coisa e melhorar a sua edição. Eu quero que você pense nas possibilidades, então imagina agora que você vai animar um botão de inscreva-se, onde você tem o clique do mouse. O que é que a gente precisa fazer? Vou arranjar duas imagens lá do Canva, o botão de inscreva-se e um ponteiro de mouse. Vou importar tudo aqui para minha timeline. O botão pode aparecer exatamente como a gente fez, ou seja, eu coloco o primeiro keyframe com o tamanho de 0 e o próximo keyframe com o tamanho que eu quero que ele apareça. Mas por enquanto o ponteiro do mouse ele ainda não vai aparecer na minha animação, então primeiro eu vou animar o botão. Então ele vai simplesmente surgir aqui na minha tela e depois que esse botão entra em cena, agora eu posso trazer o mouse. Só que para animar o mouse eu vou fazer diferente, eu vou trazer esse mouse de baixo para cima e aí vai parecer que alguém está arrastando o ponteiro do mouse para a tela para poder clicar no meu botão. E a gente vai usar exatamente o mesmo conceito, quer dizer, no primeiro keyframe eu coloco esse mouse para ele sair da tela e no segundo keyframe eu posiciono esse mouse em cima do botão que eu quero que ele clique. E aí dessa forma o cálculo dessa animação quem vai fazer é o seu editor de vídeo. Eu imagino que a essa altura você já percebeu que sim, dá um trabalho da gente animar tudo assim na mão, mas é porque você pode resolver muito dos elementos que você tá atrás e não sabe como as pessoas fizeram dessa forma. Quer dizer, você acha algum programa, algum editor de imagem e consegue fazer aquela imagem que você acha legal, então pode ser o seu botão de inscreva-se, pode ser o seu botão de like, pode ser a sua chamada para ação, pode ser o seu link de compre, sabe? Qualquer coisa que você queira que apareça na tela, você pode resolver sozinho ou sozinha diretamente no seu
editor de vídeo. É claro que se você achar um pack de templates ou animações que você possa comprar e que tenha tudo que você quer, já bem rápido, sem você precisar dos keyframes, vai adiantar o seu lado, mas a gente sempre precisa, sabe, de alguma coisa que a gente não tem aquilo pronto. É a logomarca de um patrocínio, é um botão de compre, é um veja aqui na descrição. Então qualquer elemento desse que a gente queira que apareça na tela, a gente pode resolver dessa forma e funciona muito bem. Os keyframes vão servir também para fazer movimento de câmera, então sabe aquele zoom in e zoom out que as pessoas fazem? Ou então aquela aproximação mais devagar? Então, tudo isso dá pra gente fazer com keyframe. Quer dizer, eu posiciono o meu primeiro keyframe aqui com o tamanho da tela que eu quero e coloco o segundo keyframe com outro valor. E aí, esse zoom vai ser calculado diretamente pelo editor de vídeo. Dá pra gente simular movimento também horizontal ou vertical com a câmera, dá pra gente fingir que a câmera tá balançando. Então, tudo isso dá pra gente brincar com os keyframes. Dependendo do seu editor de vídeo, ele já tem alguns plugins que fazem isso para você. Então, se você usa, por exemplo, o Adobe Premiere ou então o DaVinci Resolve, ele vai acabar tendo alguns efeitos para você. Eu acho que o Movavi e o Filmora também tem vários plugins nesse sentido, mas o básico do keyframe é esse, quer dizer, quando um plugin não resolver a sua vida, vai e usa você mesmo o keyframe. Na minha opinião, uma vez que você aprenda a usar direitinho os keyframes, o céu é o limite. Claro que eu não sou um bom editor de vídeo e mesmo que as pessoas acabem gostando da minha edição, eu preciso entender a minha limitação. Se você está querendo realmente estudar para se tornar um editor de vídeo muito melhor e talvez até profissional, eu vou deixar aqui na descrição o curso do meu amigo Pablo, Guaxinim Empreendedor, que se você por acaso não conhece as edições dele, dá uma olhada nesse link que eu garanto que você vai se espantar. É realmente de outro mundo e ali é para quem está querendo uma coisa muito profissional, porque você vai virar um editor de vídeo de alto nível. Foi até uma pena que ele deu um pulo aqui no Canadá, mas a gente não conseguiu se encontrar. Quem sabe da próxima vez, hein, Pablo? Eu vou torcer para que você consiga explorar da melhor forma possível esses keyframes e que a sua retenção aumente muito junto com o nível da sua edição. Se não, eu desejo a você muito sucesso e até o próximo vídeo.